Pensa só numa história que parece lenda de pirata, sabe? Mas que é totalmente real e acontece aqui, bem na nossa costa. Hoje a gente vai desvendar o segredo por trás do Dom Afonso, nosso navio fantasma. Imagina a cena: caminhar pela praia e, de repente, dar de cara com os restos de um navio de guerra do século XIX. Um navio que, no dia anterior, simplesmente não estava lá. Pois é, isso acontece de verdade em Arraial do Cabo. Lá na Praia da Maçambaba tem essa embarcação misteriosa que surge e some, não por alguma assombração, mas pela pura força da natureza. E essa aparição, que parece coisa de filme, nos leva para uma história incrível de glória, de tragédia e de uma união que ficou marcada para sempre. Mas para a gente entender por que esse navio que aparece e some na praia é tão importante, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Ele não era uma embarcação qualquer não, hein? Ele era um verdadeiro símbolo nacional. Olha só, o vapor Dom Afonso foi um divisor de águas. Foi a primeira embarcação de guerra a vapor da nossa marinha. Numa época de grandes mudanças, ele era a imagem do futuro, do poderio e do avanço tecnológico do Brasil. Era o nosso orgulho. E é exatamente por isso que o naufrágio dele foi um baque gigantesco. Não foi só a perda material de um navio, sabe? Foi um golpe direto no orgulho da nação. O país inteiro sentiu e entrou em luto. Tá, mas como é que esse gigante da tecnologia da época foi parar no fundo do mar? A resposta, como em muitas histórias trágicas, está na sua última e fatídica viagem. Aconteceu em janeiro de 1853. O Dom Afonso estava voltando de uma missão quando foi pego de surpresa por uma tempestade brutal, bem ali, perto da Praia da Maçambaba. Um vento sudoeste terrível, implacável, simplesmente jogou o navio na zona de arrebentação, onde as ondas quebram com toda a força. Para um navio como aquele, era basicamente uma sentença de morte. E a história poderia muito bem terminar aqui, né? Mais uma tragédia no mar. Só que o que aconteceu em seguida foi o que transformou esse desastre em um dos maiores exemplos de solidariedade da nossa história marítima. Tentam visualizar isso. No meio daquele caos, da tempestade, das ondas gigantes, as pessoas na praia simplesmente deram as mãos. Elas formaram correntes humanas para arrancar os marinheiros das garras do oceano, uma união literal, corpo a corpo para salvar vidas. E quem eram esses heróis? Eram pescadores da região, gente simples, gente do mar que conhecia os perigos daquela costa como ninguém. E também tripulantes de outros navios que estavam por perto. Ninguém pensou duas vezes. Foi uma demonstração de espírito de comunidade que arrepia até hoje. E tudo isso nos traz de volta ao presente. Aquele mistério do começo, né? Afinal, como Dom Afonso virou esse navio fantasma que aparece e desaparece? A explicação é pura ciência. E é fascinante. A chave está toda na dinâmica da Praia da Maçambaba. A areia ali não para, está sempre se movendo. Então, por anos, o navio fica completamente enterrado, protegido sob a areia. Mas aí vem as grandes ressacas, as tempestades que reviram o fundo do mar, e a estrutura do Dom Afonso aparece de novo, como que por mágica. É por isso que o Dom Afonso é tão especial. Ele não é só um naufrágio parado no tempo. É um monumento vivo, uma peça de arqueologia que literalmente emerge das areias para nos contar a sua história de tempos em tempos. Isso faz a gente pensar, né? Os destroços do Dom Afonso nos lembram que o oceano é um guardião de segredos. Quantos outros capítulos da nossa história ainda estão lá embaixo, só esperando a tempestade certa para virem à tona. Essa história incrível nos conecta de um jeito muito forte com a beleza e o mistério de Arraial do Cabo. Explorar aquela região é uma chance de sentir essa herança de perto, tudo isso no meio de paisagens que são, sinceramente, de tirar o fôlego. Para quem se empolgou e quer conhecer esse cenário histórico, a Na Praia Arraial oferece umas experiências bem legais. Já pensou navegar pelas mesmas águas do Dom Afonso, mergulhar para ver a vida marinha que hoje chama aquele lugar de lar, ou explorar as dunas que guardam esse segredo? Tem passeio de barco, mergulho, buggy, de tudo um pouco. Então, para quem se animou a criar as próprias memórias nesse lugar tão marcado pela história, as informações de contato estão aí na tela. Fica a dica. Quem sabe qual outro segredo as águas de Arraial do Cabo podem revelar, não é mesmo? Obrigado pela companhia nessa viagem ao passado.